Como investir em imóveis em Portugal sem dinheiro? Estratégias revolucionárias. Este é o tema de hoje. Eu sou o Clério de Paula e você sabe muito bem que tempo é esse. Pois é, esse é o tempo de mudança. Imóveis ainda continua sendo, e penso que sempre será, o melhor investimento de todos os tempos. Se perguntarmos a qualquer player do mercado imobiliário ou do mercado de investimento, daqui de Portugal, do Brasil ou do mundo, unanimemente vão dizer que o maior investimento do mundo continua sendo imóveis. O que eu quero aqui no dia de hoje é clarear a sua mente face a muitas oportunidades que existem e muitas das vezes a gente não sabe aproveitar. E quando a gente fala sobre investir em qualquer área que seja imóveis, em criptomoeda, em bolsa de valores, enfim, em qualquer ativo que exista, obviamente, para se investir precisa-se de grana. A verdade é que existem algumas possibilidades no mercado, a priori no campo imobiliário, né, a nível de imóveis, isso se torna bem mais fácil, mais prático, mais tranquilo de se aplicar algumas estratégias existentes que a maioria das pessoas obviamente não revela, mas elas existem e podem ser usadas por você. E não importa em qual nível você está, até porque aqui o tema abordado nesse dia é exatamente como investir em imóveis aqui em Portugal sem dinheiro. E a intenção aqui é passar estratégias que você pode estar usando, então, para poder aí estar, de repente, saindo do zero, iniciando nessa jornada de investimento e num dos melhores locais para se investir do mundo, que é imóveis. Então, já quero abordar no primeiro ponto dessa sequência sobre algo muito importante. Para você começar a investir, a primeira coisa que você vai fazer é investir tempo. Você quer investir em imóveis e não tem dinheiro, você vai começar investindo o seu tempo. Esse é o primeiro ponto. Como assim, Clério? Você precisa de fazer estudo de mercado, análise de mercado, você precisa de compreender como é que funciona o mundo dos imóveis, até porque em qualquer área que você for atuar como investidor, você precisa no mínimo entender daquela área para você então não ter problemas, não perder dinheiro, enfim, e aí por diante. Se você pretende entrar no campo de imóveis, não tem o dinheiro, mas quer entrar, ok, existe essa possibilidade? Existe. Mas a primeira coisa que você vai investir é o seu tempo, estudando, assistindo podcast, assistindo vídeos sobre esse assunto, documentários, se munindo de armas e de informações, e isso é investimento. Até porque um dos maiores ativos que temos nos dias de hoje é exatamente o nosso tempo. Então como é que você começa sem dinheiro? Você começa exatamente investindo o seu tempo em conhecimento, pesquisando gratuitamente informações que vão te munir de armas, de munições, na verdade, para te preparar para esse campo e para também ajudar aí a mudar o seu mindset e abrir possibilidade e criar também possibilidade de você conseguir atingir esses pontos que eu vou te falar. Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que você precisa fazer é exatamente investir o seu tempo em conhecimento no ramo do investimento imobiliário. Se você tem algum amigo, algum parente, alguém que está envolvido no mundo imobiliário, se aproxima dele, busca o máximo de informação que você puder. Se você dispõe de tempo para, de repente, se juntar a uma imobiliária para trabalhar em part-time e tal, não sei, seria importante também, então, você fazer isso, você adentrar esse ramo imobiliário, vivenciar ali experiências e tal, para conhecer como é que funciona, ler livros que está relacionado a isso. Você precisa, nesse momento, de fato, conhecimento para poder atuar nesse mundo. E a gente está falando aqui de um mundo de tubarões, e se você está iniciando nesse mundo, no mínimo que você precisa é, de fato, ter conhecimento do ramo que você está entrando. Estou falando aqui de Lisboa, mas Portugal no todo, não importa se você vai atuar em Lisboa, em Aveiro, em Braga, em Bragança, não importa o local que você vai atuar. Mas se você tem intenção de atuar em uma área específica, então o que você vai fazer? Vai fazer o estudo naquele local, né? Você vai mapear ali aquele local, ver como é que funciona o mercado ali, metro quadrado, dentro da que seja ali na grande cidade, nas suas periferias, né? Como é que funciona o início de um processo de compra, de venda de um imóvel, como é que funciona o campo desse investimento, para você entender ali que tipo de retorno que existe nesse mundo dos negócios imobiliários. Se é melhor você iniciar comprando e vendendo, ou comprando e metendo no mercado de arrendamento, aí tem várias variáveis aqui que você vai poder estar explorando. Segundo ponto, ou segunda dica, adquire um contrato de trabalho efetivo. E aí o que você vai fazer? Eu te oriento a ficar de 1 a 2 anos trabalhando efetivamente e juntando grana, juntando dinheiro nesse tempo. Ah, Clério, mas assim não é investir sem dinheiro? Sim, meu amigo. Você já começou a investir pesquisando. Isso é um início de investimento. Você está pesquisando, você está analisando o mercado, você está estudando o mercado, você está adquirindo conhecimento desse mercado e nesse meio tempo você está trabalhando em contrato efetivo e juntando grana. Junta algum tipo de dinheiro para quê? Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, então você inicia esse processo. Porque nesse caso, então, você vai iniciar por onde? Uma vez que você tem um contrato efetivo de trabalho, você se planejou para essa compra, para iniciar nesse mercado, ok? Que você pode até interpretar, tipo, mas agora então não estou iniciando sem dinheiro. Lembra que você iniciou foi aqui atrás. Foi a partir desse momento que você decidiu investir em imóveis e começou a dedicar o seu tempo, estudar, você já está investindo.
Isso já é um campo de investimento, está sem grana, mas começou ali já se munindo de informações. Agora o que você está fazendo? Você está se preparando para poder então dar o seu segundo passo, para que você consiga fazer o que eu vou te ensinar agora. 1, 2 anos, aí com um contrato efetivo, de trabalho efetivo, vai juntar aí uma grana durante esse tempo. É óbvio que isso vai, né, depender de quanto você ganha. Tudo aqui tem um preparo, tem uma estratégia. Não sei se você está sozinho, se você tem alguém para agregar ali com você a nível de renda, né? Até porque aqui o que a gente vai falar agora é de um agregado familiar, então pode ser você com o irmão, com um amigo, com a namorada, com a esposa, ou com o pai, com o filho. Se o seu rendimento não for suficiente para isso, tem pessoas que não precisam disso, é um rendimento legal e tal, ganha bem, mas nesse momento não tem grana para iniciar o investimento. Então, essa orientação também serve para você. O que você vai fazer? No final de 1, 2 anos, juntou um dinheirinho para arcar com as despesas desta compra, então você vai iniciar o processo de pedido de crédito à habitação. A questão do crédito à habitação é porque a gente tem aqui normalmente duas modalidades que os bancos trabalham. É a questão ali do crédito para habitação própria e permanente e a situação do crédito secundário, para habitação secundária, que é quando você compra um imóvel para estar morando, você necessita de morar nesse imóvel, e a outra opção é quando você está comprando um imóvel para investir, já de fato para colocar no mercado de arrendamento ou para revender esse imóvel e tal. O que vai mudar aqui são taxas de juros. É como o banco vai olhar para vocês diante desses dois cenários. No primeiro, você vai ter mais regalia, vai ter ali desconto nos seus impostos, vai conseguir uma taxa de juros de repente um pouco melhor, enquanto na habitação secundária vai mudar um pouco essa questão, vai pagar um pouquinho mais de juros, né, na questão da taxa. Não muda muita coisa, mas muda ali um pouco. E o outro detalhe é o quê? Quando você vai adquirir um crédito à habitação voltado para habitação própria e permanente, você vai conseguir financiar 90% do valor desse imóvel. E na habitação secundária você só vai conseguir financiar 80%. Então, assim, aqui a gente está falando de recursos que nesse momento você vai precisar ter, que gira ali de 10% a 20% do valor do imóvel, mais os gastos, com comissão de banco, com a questão dos impostos governamentais e daí por diante. Então, assim, trabalhou esses 2 anos, juntou essa graninha, está em contrato efetivo, fez lá a declaração de IRS certinho e tal, pronto, iniciou esse processo de crédito de habitação, existe uma probabilidade aqui muito grande de você conseguir esse crédito. Se você tem cidadania, se tem o teu BI, se é um cidadão português, seja nativo ou não, a probabilidade de você conseguir 90% é muito grande, desde que seus rendimentos sejam capazes de comportar esse financiamento. Agora, se você está com uma residência provisória, por exemplo, você consegue financiamento? Consegue, mas existe aqui uma possibilidade de você não conseguir os 90%. Pode ser que consiga. Vai depender muito da sua renda e tal, dos seus rendimentos, de como o banco vai te olhar, mas não é certo que você consiga. É provável que você consiga só 80% desse financiamento, mas é relativo. A questão aqui é tentar. Existe a possibilidade, Clério? Existe.